Olá, queridos professores, sejam bem-vindos à nossa trimestral. Também sejam bem-vindos à nossa sala dos primários. Essa turminha de 7 a 9 anos que está cheia de energia e aprende experiências maravilhosas através de diversão, brincadeiras e também da palavra de Deus. O nosso principal objetivo é transformar essa classe em um ambiente acolhedor e seguro, onde as crianças possam desfrutar se sentindo à vontade. Vocês agora vão conhecer a classe de primários para a trimestral do segundo trimestre de 2023. É fundamental que a classe dos primários tenha uma identificação. Aproveitando a ideia do cantinho missionário, onde as ofertas irão para construir um espaço de acampamento para jovens, nós criamos então essa identificação. Olha que linda! Nós utilizamos aqui uma plaquinha de madeira. Essa aqui eu encontrei pronta. Já veio pronta, você compra essa estrutura, mas também vocês podem colocar pedacinhos de madeira. Aqui é um sisal preso com grampo. Aqui na frente eu decorei com EVA, esse EVA aqui mais um pouquinho áspero, que lembra um pouco a grama. Colocamos o nome primários, colocamos algumas árvores, colocamos aqui também uma barraquinha feita de dobradura, um fogo, alguns pedacinhos de madeira. Vocês podem usar a criatividade de vocês. É interessante que as crianças cheguem na porta da sala e já sintam o clima do que elas vão receber, presenciar dentro da sua classe. Um dos momentos mais importantes é o momento do acolhimento, que é quando a gente recebe o pequenininho na nossa sala. Nós, nesse trimestre, estaremos estudando alguns desses países, conhecendo, auxiliando, incentivando com as nossas ofertas. Para isso, você, professora, professor, pode estar vestindo algo que seja característico daquele país. Por exemplo, aqui daqui a pouquinho eu vou ensinar como a gente vai receber a criança com a bandeira da França. E aí eu estou vestida de francesa, dentro da nossa realidade. Você consegue achar uma boina dessa em alguma casa de festa, pega algum lenço na sua casa, usa alguma roupa colorida. E isso serve para qualquer um desses países. Como foi que a gente fez essa plaquinha? A gente pegou um palito simples, normal, cortou alguns fitilhos ou fitas das cores da bandeira, imprimimos a bandeira 2 vezes, recortamos, colocamos o palito no meio, colamos e colocamos esse pomponzinho para decorar. Tudo para ficar charmoso e chamar a atenção da criança. E aí você recebe a criança falando uma das línguas. Por exemplo, eu vou dizer oi, seja bem-vindo, agora em francês. Salut, bienvenue. É como a gente chama, como a gente diz, oi, seja bem-vindo. E aí a criança vai se sentir bem-vinda. Você pode fazer com vários países e várias línguas, de acordo com cada sábado, dentro da realidade da sua classe. A ambientação é fundamental para que as crianças possam se sentir parte e vivenciar as histórias do cantinho missionário. Nós vamos estar estudando alguns países como França, Portugal, Espanha, e é interessante que na ambientação da classe possamos colocar imagens que representem esses países. Ao que colocamos alguns pontos turísticos que representam. Aqui colocamos o Coliseu da Itália, nós colocamos a Torre Eiffel da França e aqui diversos exemplos para que vocês possam estar aí decorando a sua sala. Agora, usando como ideia para esse momento especial do cantinho missionário, nós decoramos aqui esse espaço especial, porque nesse trimestre algumas ofertas vão para a construção de um centro de acampamento para jovens. Então, pegando essa ideia, nós construímos aqui esse cantinho especial. Já pensou os seus alunos chegarem na classe e ver esse cantinho assim especial preparado para que eles possam vivenciar então essas histórias missionárias? Esse cantinho nós preparamos aqui com uma barraca, mas você pode colocar aquela barraca comum de camping. Você vai usar a sua criatividade, pode ser uma barraca pequena, uma barraca grande, depende do espaço da sua sala. Nós colocamos aqui uma malha verde,
jogamos algumas folhagens, colocamos aqui essas montanhas. É interessante que essas montanhas foram feitas de papelão. Olha só, papelão, você vai cortar o triângulo. Aqui fizemos um conjuntinho, uma maior, uma média, uma menor. Fizemos um corte aqui no meio e colocamos um pedaço de papelão para que elas pudessem se sustentar em pé. Além das montanhas, esse mesmo modelo vocês podem confeccionar árvores. Olha que lindo como fica, né? Também colocamos no ambiente esse lampião aqui, porque nós estamos falando de acampamento. Então é importante a gente colocar aí um lampião. Esse aqui é um modelo, a gente comprou em lojas de camping, tá bom? Vocês podem colocar na ambientação. Colocamos aqui uma extensão, colocamos algumas lâmpadas para dar aquele brilho. Nós estamos falando de um cenário de camping à noite, por isso que nós fizemos então essa fogueira aqui. Olha que interessante. Esse pedaço de madeira foi feito com rolinhos de papelão. Eu revesti aqui com papel adesivo, madeira. Então formamos aqui a nossa fogueira. E o fogo foi feito com papel seda e papel celofane. E deu esse efeito aí bem bonito nas cores amarelo, vermelho e laranja. Colocamos uma plaquinha aqui, Camp primário, segundo trimestre. Vocês podem usar a criatividade. Colocamos lá no fundo algumas almofadas, o colchonete. Aqui também tem um banquinho para representar aí a parte do campo, tá bom? De acampamento. Teremos um momento também muito importante, que é a Gazeta Animal. Esse momento aqui é um momento fantástico, porque vamos estimular a curiosidade das crianças sobre os animais que fazem parte desses países, que nós encontramos nesses países. Então aqui nós temos o texuco, o lince ibérico, o veado vermelho, o lobo ibérico, a águia, nós temos também o fazão. Temos outros aqui, como o pato, o javali e a raposa vermelha. Vocês podem levar sons para colocar no ambiente. Elas podem adivinhar o som de cada animal. E fizemos um painel como esse aqui, foi feito de algodão cru. Nós colocamos uma madeirinha e aqui fizemos alguns bolsinhos. Você pode colocar aqui a foto do animal, mas você também pode trocar por outros animais que fazem parte dos países da divisão. E todo sábado, os 13 sábados do trimestre, você pode estar trabalhando a curiosidade de um desses animais. E a curiosidade você pode colocar aqui dentro do bolsinho. Então você pode convidar uma criança, dar para elas a oportunidade de estudar e ela vir então e falar sobre esses animais. E ela pode apresentar para os amiguinhos. Então esse é um momento muito importante que as crianças vão aprender um pouco sobre a flora, a fauna de cada lugar que nós vamos estar estudando nesse trimestre. Agora, é importante que cada história que você for contar das missões, vocês possam estar mostrando para elas no globo. Ah, professora Carla, eu não tenho um globo, mas você pode adquirir um atlas e mostrar para elas também. Se você não tiver como ter um globo ou um atlas, você pode estar utilizando o verso da capa da lição da Escola Sabatina dos Adultos. Lá também vocês vão encontrar o mapa do trimestre. Aproveitando a temática de acampamento, nós fizemos como incentivo de presença algumas barraquinhas. Elas foram feitas de cartolina, que pode ser uma cartolina colorida, como vocês podem ver no painel aqui atrás. Cada criança recebe uma barraquinha dessa. E como ela foi feita? Nós recortamos um triângulo maior, um triângulo menor e fizemos um corte vertical no triângulo maior e colamos o triângulo menor atrás para que não vazasse. Nesse triângulo menor por dentro, nós fizemos a colagem da foto da criança. E também temos um pregador ou um prendedorzinho pequenininho para fazer
essa barraquinha fica sustentada aqui nesses fios. Como você pode fazer na sua classe? Você pode estender um barbante e colocar várias barraquinhas. Você também pode fazer com que todas as barraquinhas fiquem fechadas durante o sábado e cada criança, já conhecendo a sua, quando chegar e estiver presente, ela vai abrir. Ou você pode entregar a barraquinha para que a criança prenda a barraquinha ou monte a barraquinha no acampamento. A barraquinha pode ser feita com fotos ou com nomes. Lembrando que você precisa sempre fazer algumas barraquinhas extras para as crianças que vão nos visitar durante o sábado. Nessas barraquinhas você coloca o nome dessa criança que está visitando para que ela se sinta pertencente à classe de primários. É muito importante que as crianças participem, interagindo em cada momento da classe. Nas histórias, no momento missionário, por que não incentivar a utilização dos dons e talentos? Então criamos aqui esse cantinho chamado Incentivo de Responsabilidade. Ainda na temática de camping, nós criamos aqui então esse incentivo. Você pode fazer com EVA, é uma simulação de um tronquinho de árvore. Tem nas lojas papelarias, algumas já vendem esse tronquinho de madeira, mas criamos aqui esse de EVA. Colocamos aqui então uma fita de cetim, você também pode fazer de EVA, e cada vez que a criança participar do momento da lição, do momento da oferta, ali ajudando na sala, pode ser colado aqui então um ícone de acampamento, que representa acampamento. Então, cada vez que a criança ela realiza uma atividade, você, professor, professora, pode colar aqui então um ícone. E você vai então acompanhando a participação dessa criança na classe. É interessante que você coloque no final dessa fita uma lanterna, ainda nessa temática de camping. E no final do trimestre, a criança irá receber de presente essa lanterninha por ter participado das atividades e ajudado então você, professor, a realizar os momentos na escola sabatina. Temos aqui também uma segunda opção. Essa opção de incentivo de responsabilidade também pode ser feito com um saquinho de algodão cru, e vocês podem trazer já recortadinho então esses loguinhos aqui de acampamento, esses ícones, e colocar dentro do saquinho da criança. Então a criança fez ali a atividade, você abre o saquinho e coloca dentro então o ícone. No final da participação no trimestre, ela também pode receber ali um presentinho, pode ser também a lanterninha, por que não? Então, é fundamental a participação delas. Então, incentive professores, que as crianças desenvolvam seus dons e talentos e elas vão gostar mais dessa experiência da escola sabatina. O momento de adoração e oração é muito importante para as nossas crianças. Esse momento, você, professor ou professora, irá ensinar a criança a forma correta de adorar a Deus, através de alguns incentivos simples. Nós estamos aqui aprendendo sobre alguns países nesse trimestre e no momento do louvor, vocês podem criar alguns instrumentos simples para que esse momento se torne um momento alegre, um momento espontâneo, onde as crianças vão louvar a Deus. Criamos aqui então esse instrumento, utilizamos aqui essa argola de acrílico, colocamos alguns fitilhos. Vejam que os fitilhos estão na cor de alguns países que nós estamos estudando, aprendendo nesse trimestre. Colocamos alguns guizos nas pontinhas, então criamos esse instrumento. Ao criança cantar, elas podem estar louvando ao Senhor com esses instrumentos. Quais outros instrumentos aqui nós podemos utilizar, Josi? Nós temos aqui um maracá ou chocalho. Também dá para as crianças ficarem fazendo sons. E aqui nós personalizamos um pandeirinho desses infantis. Você compra e aí a gente imprimiu em papel adesivo a bandeira de um dos países. Esse daqui é de Portugal. E aí a criança pode estar aprendendo e louvando o nome do Senhor. Então elas vão estar cantando nesse momento, adorando a Deus e dinamizando. É importante que as crianças participem desse momento também,
Apesar de ser um momento criativo e dinâmico, mas com muita seriedade, com muita concentração, pois por mais nós vamos estar utilizando alguns instrumentos dinâmicos, nós vamos estar continuando na adoração ao nosso Deus. Agora nós vamos falar sobre os momentos de pedido. As crianças vão aprender a pedir aquilo que está dentro do coraçãozinho delas. E o que nós fizemos aqui? Aqui nós temos uma almofada em formato de coração e nós recortamos um molde de uma mãozinha orando, um coraçãozinho, tudo isso aqui de cartolinazinha, tá bom? Onde a criança vai poder abrir e escrever o seu pedido e depois ela vai colocar o alfinete nesse coração, onde ela vai estar, aqui tem escrito, eu oro por, ela vai estar orando pelo pedido que está aqui dentro do coração dela, que vai direto para o coração de Deus, onde ele vai ouvir e atender a petição do nosso pequeno. Agora um momento também muito especial, que a criança espera o ano inteiro, é o momento do aniversário. E nós temos aqui 2 pontos importantes do aniversário, né, professora? Um desses momentos importantes, Josi, é o bolo. Aniversário tem que ter bolo. Nós criamos aqui, então, esse ambiente dos parabéns. O nome da criança pode conter aqui nas estrelas, porque todas são estrelas do Senhor. Nós decoramos aqui, então, esse bolo bem interessante, a gente vai mostrar para vocês. Colocamos algumas estrelinhas. Esse bolo aqui é um bolo fake, mas temos aqui uma novidade. Ele foi criado de isopor e essa cobertura aqui de cima, ela foi feita com balão, e isso, com bexiga. Aquele balão surpresa, o maiorzinho, nós encapamos ele com um balão. Então, você pode trocar as cores por mês, né? Nós temos aí 3 meses no trimestre. Você pode estar trocando as cores, a decoração, enfim, vocês podem estar utilizando a criatividade de vocês. Mas esse bolo foi feito de isopor e com aquele balão surpresa, né? Que interessante. Normalmente ele é feito de EVA, né? Isso, Josi? Sim. Mas aqui nós estamos trazendo essa EVA, biscuit, isso. Fica a cabo da sua condição financeira e de disponibilidade de tempo para preparar esse material, porque ele na bexiga é bem rapidinho. Bem rapidinho, só precisa de uma ajuda para puxar, esticar e está pronto então o bolo fake. Então colocamos aqui também alguns balões, né, no suporte, e prepara esse momento especial, é um momento de festa, né? E Josi, nós temos também algumas dicas de presentes para os aniversariantes. Sugestões de presentes que têm a ver com a temática, tá bom? A temática da lição. Daqui a pouco nós vamos estar falando das lições para vocês. E uma das lições trabalhadas nesse trimestre é sobre a criação do mundo. E por que não dar para a criança uma frutinha? A gente tem aqui um porta-maçã, um copo, ela aprende a se hidratar, coloca um lanche. Nós temos um copinho aqui que tem a estampa de melancia. Nós temos também aqui esse kit de banana, né? Kit de banana amarelinho. Então você vai vendo conforme aquilo que você acha que as suas crianças vão utilizar para que esse material não se perca e para que tenha algo a ver com as lições que elas estarão aprendendo naquele trimestre. É interessante, Josi, que dentro dessa temática de acampamento, elas podem estar utilizando esses utensílios nos seus acampamentos, aí alguma noite do pijama, né, temos da um copo classe. de camping aqui, daqueles pequenininhos, que você fecha direitinho, ó, fica bem pequenininho dentro da bolsa. E por último, mas não menos importante, nós temos um momento separado para as nossas visitas. Isso mesmo, como é bom receber, né? É bom você, professor, professora, estar preparados, porque da classe da Escola Sabatina, a gente também recebe crianças que vão chegar ali, amiguinhos, que vão ser ali convidados pelos nossos alunos. E ainda nessa temática de acampamento, a gente pode presentear esses amigos que vão estar na nossa classe com algumas lembrancinhas simples. Eu vou abrir aqui o meu saquinho. A Josi também vai abrir o dela e vai mostrar então as opções de lembrança. Olha, você pode dar de lembrança para o amigo visitante uma lupa. Olha, vai instigar a curiosidade dessa criança. No meu, eu tenho aqui um binóculo.
Olha que legal. A criança vai conseguir ficar muito feliz vendo uma coisa mais longe, mais ampliada, assim como a lupa. Remete muito ao acampamento, ela vai se sentir pertencente a um acampamento. E essas são sugestões, assim como essa sacolinha decorada. Ela tá toda lisinha, a gente fez esse laço com um fitilho diferente, grampeamos aqui no meio, esse não é um laço pronto, a gente que criou, e colocamos uma folhinha para remeter floresta, acampamento, todas essas coisas, para que essas coisas que são pequenos detalhes, essas pequenas personalizações, façam com que a criança se sinta ainda mais importante e ainda mais especial. E ela vai ter o desejo de voltar. Não podemos esquecer da nossa visita. É o nosso principal objetivo, que é salvar outras crianças através então dessas experiências importantes na escola sabatina. Chegamos no momento da lição. Esse momento é um momento muito especial para as nossas crianças. Elas precisam vivenciar cada detalhe das histórias. É interessante que todo o material precisa ser preparado com bastante antecedência. Muitas dicas vocês estarão adquirindo no auxiliar dos professores. Nesse trimestre, nós vamos estudar algumas histórias do Antigo e do Novo Testamento. As primeiras 4 lições do auxiliar irão fortalecer a comunidade. A história de Pedro será contada com bastante entusiasmo para apresentar a fé. Você pode convidar a criança a vestir uma roupa ali dos tempos bíblicos, mas também você pode convidar um pai ou um ancião da igreja e colocar uma roupa aqui dos tempos bíblicos para representar Pedro. Nós vamos trabalhar a fé. E vocês podem utilizar, para representar a fé de Pedro, uma pedra. E por que Pedro era um discípulo tão temperamental e se tornou um pilar da igreja primitiva? Então, quando Pedro começou o seu ministério, ele tinha uma fé muito pequena. Você pode passar a pedra para Pedro. E depois, vocês vão passar para a criança a pedra maior. Essa pedra maior representa então o fortalecimento da fé de Pedro. E é interessante que as crianças vão amar esse momento. Vocês podem também mudar um pouco o ambiente. As crianças podem sentar no chão, nas almofadas. Só essa mudança de ambiente já dá uma dinâmica no momento da história. Use a sua criatividade. Será muito importante utilizar esse dinamismo no momento da lição. Vamos estudar nesse trimestre a lição sobre a criação do mundo. As crianças vão precisar aprender tocando, sentindo, cheirando e experimentando algumas coisas. No dia da criação das frutas, você pode levar frutas para que as crianças experimentem dentro da sala. Se você não tiver como levar esses recursos, você pode estar fazendo assim, como a gente fez aqui, ó. São uvas de brinquedo. Nós temos também as verduras. Isso já incentiva a criança a gostar desse tipo de alimentos. Todos esses alimentos são trabalhados como brinquedos e coisas legais. No dia da criação do homem, que é o penúltimo dia da criação de Deus, você pode pegar uma massinha de modelar, dividir entre as crianças e mostrar para elas como Jesus Cristo usou as mãos para moldar o barro que criou o homem. E também explicar sobre a importância do fôlego de vida. Vocês podem estar usando um catavento, pedindo para a criança soprar, ou então um balão também, para mostrar para eles que eles precisam usar o fôlego para estar soprando, o fôlego que Deus soprou dentro de cada um de nós. Nós separamos aqui também um material muito legal, que foi um quebra-cabeça com os dias da criação. Esse quebra-cabeça pode ser montado de acordo com a lição trabalhada no dia. Se a lição trabalhar o primeiro e o segundo dia, vocês pedem para as crianças montarem o que Deus criou no primeiro e no segundo dia, para que elas consigam, assim, aprender tudo aquilo que Deus criou e a importância da adoração que está dentro dessa história importante. Chegamos na terceira parte das lições. As últimas lições, vamos aprender um pouco mais sobre as nossas experiências que teremos na nova terra. Monte um cantinho especial como esse aqui, vocês podem usar a criatividade. Nós colocamos aqui malha, fizemos as nuvens aqui, essas nuvens foram feitas de papel
tá bom? Bem simples. Colocamos folhagens, coloquem bastante folhagens, dê bastante ênfase no verde, nos animais. Preparamos aqui esse cantinho especial com malha verde para representar a grama. Colocamos aqui também uma malha azul para representar o rio, animais de pelúcia, enfim. Nós podemos usar a nossa criatividade. Esse cantinho é um cantinho muito importante para essas lições, porque nós vamos aprender tudo sobre a nova terra. Para as crianças poderem experimentar e entender um pouco mais as experiências da nova terra, nós vamos fazer algumas dinâmicas. Vocês vão perguntar para as crianças quais atividades serão feitas ou vistas na nova terra. Você pode pegar uma caixinha que você tiver. Vocês podem decorar também. Eu peguei essa caixinha preta aqui e dentro da caixinha vocês vão colocar algumas imagens e perguntar para as crianças se essas imagens serão vistas na nova terra. Por exemplo, uma criança doente, elas vão dizer sim ou não. Uma criança chorando, se isso aqui vai existir na nova terra. Uma criança orando, uma criança sorrindo, uma criança cantando. Vocês vão perguntar, crianças, essas atividades ou essas experiências serão vividas na nova terra? Elas vão dizer sim ou não. Outra forma de você brincar com essas crianças e fazer essas perguntas sobre essas atividades, vocês podem pegar um objeto. Eu tenho esse aqui, é uma bolinha de pelúcia, mas você pode passar qualquer outro objeto de mão em mão. E aí vai perguntando para as crianças quais atividades serão feitas ou realizadas na nova terra. E que experiências nós teremos lá também. Por exemplo, lá existirá morte? Lá existirá dor, tristeza, alegria, e vocês vão passando o objeto de mãos em mãos e as crianças vão respondendo. A criança que pegar o objeto vai dizer sim ou não se aquelas experiências vão ser vividas na nova terra. É interessante também que cada criança receba uma coroa, né? Nós estamos vivendo aí a experiência da nova terra. Essas coroas podem ser prontas, mas também sugerimos de EVA, e aí você pode passar para cada criança, decorar a sua coroa com pedrinhas, com lantejoulas. Elas vão usar a criatividade. E aí elas vão então usar essa coroa, falar para os pais, para os amiguinhos, as experiências que teremos na nova terra. Vai ser um momento especial. Então, professores, usem a criatividade e coloquem em prática esse momento especial da lição que vai falar dessa experiência maravilhosa da nova terra. No momento do encerramento, você pode usar aquela mesma ideia que a gente deu lá para o acolhimento da criança. Você escolhe um país, nós escolhemos agora aqui a Itália, e você vai ensinar a saudação e uma frasezinha para aquela criança. Por exemplo, adeus ou tchau em italiano é addio, addio. E deseja para a criança um feliz sábado, felice sabato. E aí você pode fazer tudo isso usando todos os países da divisão que será auxiliada com as nossas ofertas. Isso é um incentivo para que a criança desperte o interesse em outras línguas, outras curiosidades, outros países e também aprenda um pouquinho mais. Professora Josi, me ensina aí como é que se fala então feliz sábado e adeus novamente. Eu quero aprender. Vamos lá. Addio. Addio. Felice sabato. Felice sabato. Felice sabato. Sábado. Ah, vai ser um desafio, hein? Ensinar isso para as crianças, mas elas amam desafios e adoram aprender coisas novas. Então, professora Josi, que lindo! Esse material vai ser um material assim riquíssimo para ensinar cultura, curiosidade dos países para essas crianças. Elas vão amar ter a experiência. E é importante que professores usem utensílios. Que bom que você ficou conosco até o final desse vídeo. Nós esperamos de coração que tudo que a gente ensinou, tudo que a gente fez,
faça com que a sua classe de primários nesse segundo trimestre seja uma classe ainda mais feliz e ainda mais engraçada, acolhedora e divertida para as crianças que participam. Agora, eu vou passar a fala para a professora Carla, porque além da classe, nós temos outras ênfases que serão trabalhadas, né, professora? Isso mesmo, professora Josi. Nesse trimestre nós temos algumas ênfases importantes e você, professor, precisa se preparar com antecedência. Nós vamos ter um Impacto Esperança, vamos incentivar as crianças a estarem participando desse projeto. Vamos também ter a Semana Santa. Vai ser maravilhoso poder experimentar ali esses momentos especiais com as crianças. Também teremos a Escola Cristã de Férias. Então é importante que todos esses projetos sejam preparados com muito carinho, com bastante antecedência, usem a criatividade e Deus abençoe cada um de vocês. E que esse trimestre possa ser um trimestre abençoado pelo nosso Deus.